Salve pessoas, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Para mim, boa noite, né? Boa madrugada, na verdade, né? E como eu pedi para vocês que pudessem dar dando uma lida sobre os primeiros 13 artigos, né, da Lei 8.080/90, que é a lei que regulamenta o SUS, né? Só recapitulando, o SUS foi institucionalizado em 1998 com a Constituição Federal, né, nos artigos 196, 197, 198, 199 e 200, que nós demos umas lidas, uma lida em cima disso. Tá? E aí foi quando ele foi institucionalizado, ele foi criado o SUS, né? E somente 2 anos depois, em 1990, né, que ele teve as suas leis que regulamentam o SUS. Tá? E a gente tem que falar algumas coisas muito importantes, que são alguns princípios básicos que nós temos no SUS. Tá? E os principais são esses, né? A universalidade, a noção de integralidade, o princípio de equidade, que é muito importante, e a regionalização, tá? E hierarquização dos serviços. Então, como é que funciona isso, né? A questão universal. Antigamente, antes de 1998, antes da Constituição, né, nós tínhamos a questão de pessoas que eram trabalhadoras, e aí tinham direito a SUS, e as pessoas que não eram trabalhadoras, não contribuíam, logo eram consideradas as indigentes, né? Ou seja, porque não tinham condições, não trabalhavam e consequentemente não contribuíam. E aí em 88, com a institucionalização do SUS, né, foi conceituada a questão da universalidade, ou seja, um acesso universal para todas as pessoas no território nacional. De que forma? De uma forma integral. A integralização não cuida somente da questão, o que ela quer dizer? Que é integral, ela não cuida somente do cara que está doente naquele momento. Mas aquela história, lembra da história natural da doença? Pré-patogênica e patogênica? A mesma coisa é com relação à questão humana, ao tratamento. A gente cuida antes de acontecer o problema, que é com a promoção da saúde, prevenção da saúde, né? E com a diminuição dos riscos, e caso a pessoa fique doente, a questão da saúde, do tratamento à doença da pessoa. Então é de forma integral que o SUS também acaba operando, né? Nós temos a forma também de igualdade, né? O conceito, a diretriz de igualdade, né? Diretriz doutrinária do SUS, que todos são iguais, né? Porém, existe uma situação também chamada, que é o conceito que entra na igualdade, a questão da equidade. E o que é a equidade, né? Quando você trata desigualmente os desiguais, como mostra essa imagem aqui, né? Olha só que bonitinha, né? Essa imagem mostra bem essa diferença da igualdade e da equidade. Então, assim, de um lado nós temos caixotes iguais para todo mundo, e acaba se tornando algo desigual para quem não é igual, né? E aí o que acontece? Quando a gente trabalha no SUS, a gente trabalha com a questão da equidade, que é quando a gente equilibra a necessidade de cada um. Então essa é a nossa matériazinha de hoje, para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre a questão dos 13 artigos que a gente está conversando. Esse principalmente é a questão do artigo 7º, né? E tem mais um caso, a questão da regionalização e hierarquização, né, do SUS, ou seja, vejam, você precisa passar num posto de saúde, né? Esse posto de saúde, de acordo com a sua necessidade, no posto de saúde, não tem cardiologista no posto de saúde, porque não é uma especialidade. É a questão da hierarquia das coisas, né? Então você passa no posto de saúde, né? Você passa pelo clínico. Se o clínico não tiver condições de fazer o atendimento ali, ele te encaminha para a questão para setor de especialidades, que é normalmente os ambulatórios de especialidades, para que você possa fazer o acompanhamento com, se não for saúde da família, com ginecologista, com cardiologista, com pneumo, com dermatologista, com neurologista. Tá? E aí, se caso no Ambesp, por exemplo, no ambulatório de especialidade, não for suficiente, eles te caminham para os hospitais regionais, que nossa região aqui, no caso pelo SUS, seria aqui o Irmã Dulce, na Praia Grande, né? Seria a questão do Guilherme Álvaro, lá em Santos, né? Então, assim, são hospitais que trabalham com essa situação. E é numa situação mais superior, ou seja, que precisa necessário subir mais um degrau, São Paulo, por exemplo, Dante Fazanese, né? O Hospital Dante Fazanese, São Paulo, que cuida da parte de cardiologia, né? Cirurgias. Então, assim, tem essa hierarquização, né, do SUS, e isso acontece graças ao início de tudo lá em 88. Beleza? A gente vai se falando. Beijo.
Beijo não, abraço, sei lá, enfim, qualquer coisa. Já 1h30 da manhã aqui pra mim, né? Então, pra mim qualquer coisa é qualquer coisa. Valeu, a gente vai se falando.